Pensa comigo um instante. Qual é o ativo mais valioso de empresas gigantes como o Google ou a Coca-Cola? Não é um prédio, né? Nenhuma máquina. É o software, é a marca, é algo que a gente simplesmente não consegue tocar. E é justamente aí, bem no coração da economia moderna, que a contabilidade enfrenta um baita desafio. Como avaliar o que é invisível? Pois é, essa é a grande pergunta. Se a gente não consegue ver, não consegue tocar, como é que se coloca um valor, um número, lá no balanço patrimonial? É exatamente para tentar resolver esse dilema que existem normas como o pronunciamento técnico CPC 04. Certo? Vamos mergulhar um pouco nessa definição. Parece simples, mas olha, cada palavrinha aqui é fundamental. Não monetário, ou seja, não é dinheiro nem um direito a receber dinheiro. Identificável é a palavra-chave para a gente conseguir separar esse ativo do famoso goodwill. E claro, sem substância física. Essa é a base de tudo que a gente vai analisar a partir de agora. E está aqui o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai entender o desafio, ver como um intangível é de fato reconhecido, desvendar aquela grande batalha entre pesquisa e desenvolvimento, decidir sobre a vida útil dele e, no final, o mais importante, focar naquilo que as provas adoram cobrar. Vamos lá então para o nosso primeiro ponto. Identificar e medir aquilo que a gente não vê exige regras muito, mas muito claras. E é para isso que o CPC 04 existe. Então, como é que um gasto com algo que é intangível deixa de ser uma simples despesa e vira de fato um ativo no balanço? Não é assim um passe de mágica. Existem regras bem fundamentais para que esse nascimento contábil possa acontecer. Agora, se liga nesses 4 mandamentos do reconhecimento. Primeiro, o item tem que ser identificável, ou seja, dá para separar ele da empresa. Segundo, a empresa precisa ter o controle sobre ele. Terceiro, tem que ter uma probabilidade real de gerar benefícios econômicos no futuro, ou seja, grana. E claro, por último, o custo precisa ser medido de um jeito confiável. Se falhar em umzinho desses, já era, não tem ativo. E de onde é que vêm esses ativos? Basicamente de 2 lugares. Ou você compra de alguém, que é o jeito mais fácil de medir, o custo ao que você pagou e pronto, ou você cria dentro de casa. E é aqui que a coisa aperta, porque a norma tem regras muito mais rígidas para evitar que qualquer gastinho vire ativo sem critério. Agora sim, vamos para o coração do CPC 04, a parte que mais cai em concursos. A bendita distinção entre o que é gasto com pesquisa e o que é gasto com desenvolvimento. Entender essa fronteira é simplesmente fundamental. A norma é esperta. Ela divide o processo de criação dentro da empresa em 2 etapas bem claras, e o tratamento contábil para cada uma delas é o exato oposto da outra. Uma vai direto para o resultado como despesa, enquanto a outra pode virar um ativo. E essa aqui é a regra de ouro, gente, presta atenção. Se a empresa está na fase de busca por novo conhecimento, ou seja, pesquisando, investigando, todo e qualquer gasto com isso é despesa. Sempre. Sem exceção. Agora, se ela já passou dessa fase e está aplicando conhecimento para criar algo novo, para projetar um produto, aí sim a conversa muda. Aí o gasto pode ser ativado. Mas calma lá, para ativar o desenvolvimento não basta só querer, não. A empresa precisa provar e de forma cumulativa essas 6 condições aí. Tem que mostrar que é tecnicamente viável terminar o projeto, que tem a intenção e a capacidade de usar ou vender, que o ativo vai gerar dinheiro de verdade, que tem os recursos para finalizar e, por fim, que consegue medir os gastos direitinho. Faltou um desses? Esquece, vira despesa. Beleza, o ativo foi reconhecido. E agora? Ele vai ficar lá no balanço para sempre? É aqui que entra a discussão sobre a vida útil, que vai definir se o valor desse ativo vai ser baixado ao longo do tempo ou não. A lógica aqui é bem direta, na verdade. Se o ativo tem um prazo de validade, uma vida útil limitada, tipo uma licença de software de 5 anos, o custo dele tem que ser distribuído como despesa ao longo desses 5 anos. O nome disso é amortização. Agora, se não tem um fim previsível para os benefícios, como uma marca super forte, a norma diz não amortize. Mas muita atenção aqui, porque o ponto crucial é este. Não amortizar não quer dizer que o valor fica lá congelado para sempre. Muito pelo contrário. Para esses ativos de vida útil indefinida, a empresa é obrigada a fazer, pelo menos uma vez por ano, o teste de impairment. É para checar se o ativo não perdeu valor, sabe? Uma regra de proteção importantíssima. E olha que legal, isso não é só uma regra contábil, não. Está na lei. A própria lei das SAs já definia a amortização como essa perda de valor de direitos com duração limitada. O que o CPC 04 faz é detalhar e modernizar essa aplicação. Chegamos na parte final, a mais estratégica. Um resumão rápido daqueles pontos que as bancas de concurso amam usar para confundir todo mundo.
São as clássicas pegadinhas de prova sobre o CPC 04. Essa é uma das perguntas mais diretas e que mais aparecem por aí. Aquele valor que a empresa constrói com a boa reputação, a clientela fiel, o famoso fundo de comércio. Se ele foi gerado dentro da própria empresa, ele pode aparecer no balanço? A resposta é um sonoro e definitivo não. O goodwill, ou o ágio por expectativa de rentabilidade futura, só pode ser reconhecido se for comprado numa combinação de negócios. Aquele que é gerado internamente não pode ser ativado, porque simplesmente não dá para medir o custo dele com segurança. Ok, entendi. E esse mesmo raciocínio vale para outras coisas, tipo uma marca que a empresa construiu do zero, uma lista de clientes que vale ouro, o nome de uma revista famosa. Se tudo isso foi criado internamente, como fica? E a resposta é a mesma. Também não. E a justificativa da norma é genial de tão simples. É impossível você separar os custos de criar uma marca, por exemplo, dos custos normais de tocar o negócio no dia a dia. Como tudo se mistura, a medição não é confiável. Logo, vai tudo para a despesa. E é sempre bom lembrar que toda essa análise aprofundada, com muito mais exemplos e questões, é baseada em materiais de primeira, como os do Direção Concursos, que são referência para quem estuda para provas de alto nível. Certo. Então, para a gente fixar de uma vez por todas, se a gente tivesse que resumir o CPC 04 em 3 regrinhas essenciais, seriam estas. 1. Fase de pesquisa é sempre despesa. 2. Fase de desenvolvimento pode virar ativo, se cumprir as 6 exigências. E 3. Ativo com vida útil indefinida não amortiza, mas tem que fazer o teste de impairment todo ano. E olha, entender esses pontos não é só sobre saber contabilidade, não. Para quem está na luta dos concursos, é sobre garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Dominar essas regras é um passo firme na direção da aprovação. E para fechar, fica uma reflexão. Numa economia cada vez mais baseada em dados, algoritmos, influência digital, ativos que a gente nem sonhava em medir se tornam os mais valiosos. A grande pergunta que fica é: como é que a contabilidade vai se adaptar para continuar sendo um espelho fiel do valor das empresas nesse cenário que não para de mudar?